Então, gente, eu vou mostrar aqui uma muda que eu plantei outro dia, de uma variedade assim diferente, pouca gente deve conhecer. É goiaba roxa, não é nem branca nem vermelha, ela é roxa mesmo. E é uma mudinha pequena, né? Plantei outro dia, mas assim, tem alguns detalhes assim que a gente já vai fazendo manejo desde muda, para a gente direcionar a frutífera do jeito que a gente quer, né? Então, eu vou falar alguns detalhes da maneira que eu plantei, o que eu quero fazer, e uma coisa rápida, né? Então, futuramente, quando tiver florando, frutificando, eu vou mostrar novamente, mas é mais pela curiosidade da variedade, porque a goiaba, ela fica roxa e as folhas também são roxas. Eu vou mostrar aqui. Aqui eu plantei nessa área, e é um pedacinho de espaço que eu tenho aqui. Eu encaixei a goiabeira aqui, né? Então eu tenho que manter ela menor possível, porque já tem outras frutíferas no lado e não vou poder deixar crescer à vontade, né? Então vamos lá. Quando a gente faz a cova, eu já fiz algum vídeo a respeito disso, tem a maneira certa de preparar a cova, né? Mas basicamente, resumindo, já falando, quando você cava o buraco, quanto maior assim, se for metro por metro, 80 por 80, 70 por 70, ele é melhor. Mas nem sempre, às vezes, você está com vontade de fazer uma cova tão grande, né? Então, mas de qualquer forma, você separa a terra superficial para um lado, a terra do fundo, que é mais fraca, para o lado, né? Essa parte superficial que você separou, a gente normalmente trata, né? Com calcário, material orgânico, esterco, um pouquinho de adubo químico. E na hora que a gente colocar a planta, né? O enxerto tem que ficar fora, né? Se tiver o enxerto, ele tem que ficar fora do chão, não pode ficar enterrado não. Você coloca a terra tratada, assim, inverte a camada de solo, né? Essa é a primeira coisa. Depois, com o tempo, a gente vai fazendo adubação de cobertura, calcário, né? Que a fruta, como é uma coisa perene, que vai durar muitos anos, isso dá conta. Estou mostrando aqui, né? Mais aberto, tá lá o portão e tá a parte do cimento, né? Então, lado de cá, eu tenho um pé de lixia, aqui, ó. E pouco para lá, eu tenho um pé de laranja-lima. Mais ao fundo, manga, aqui tem decupom, né? E assim tem outras frutíferas para cá. Então, estava sobrando justamente essa pequena área aqui, vazio, que eu encaixei a goiabeira. Por isso que eu falo que o espaço está reduzido, porque tem a passagem, né, do cimento e as outras frutíferas ao redor. Então, ela vai ter que ficar exatamente nesse lugar. Não pode avançar para lá, que um acaba atrapalhando o outro, né? Tá aqui, essa varetinha pequena, ó, tá vendo? As folhas são roxas, né? E os frutos também são roxos, né? Aqui, ó. Eu não comi ainda não, dizem que é saborosa. Se deixar a varetinha comprida, né? A muda inicial, o que que acontece? Ela vai formar a copa já numa altura de... talvez acabe tomando porte de uma frutífera maior. Então o que que eu fiz nesse caso aqui, né? Eu cortei a ponta justamente para soltar os galhos laterais onde fiz o corte, né? Então aqui, ó, a pontinha está aqui e saíram os outros galhos laterais. Saiu mais, né? É o que eu já tirei. Então esses galhos que saíram aqui, tem um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, eu não sei mais quanto que vai nascer, eu já vou direcionar para lá ir formando a copa, um para cada lado certinho, né? Só que o ponto de partida, os galhos iniciais, né, que vão começar a frutificar, ele já está numa altura que a planta não vai ganhar muita altura. Então, nessa altura aqui, que deve estar uns 60 centímetros, 70 centímetros, o galho vai vir, tem o peso do galho, mais o fruto se tiver, né? E a tendência aqui é ficar muito próximo do chão. É assim que eu quero que fique, porque com o tempo, mesmo podado aqui, ela vai crescer mais um pouco. Essa vareta, ela cresce mais um pouco, mesmo com poda, né? Isso é normal. Só que ele já não cresce tanto, porque eu já podei a ponteira aqui, ó. Então essa questão da poda é uma das coisas muito importantes em frutífera, né? A pessoa tem que ter essa noção, tem que ter a noção, que tem que adequar a poda de acordo com a sua necessidade, né? Então, nesse caso, estou comentando do espaço, a altura, né? Uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, influencia, tipo de terreno, um terreno muito caído, reto. Quando o terreno é retinho, por exemplo, você pode deixar a frutífera, se não atrapalhar em nada, crescer um pouco mais, que você consegue colocar alguma coisa, tipo banco, escada, e fazer determinada manutenção ou colheita.
Se o terreno é meio caído, você já não tem essa condição, você vai fazer isso, você cai, né? Então você tem que manter a frutífera baixa. Então você tem que ir adequando de acordo com a sua necessidade. E frutífera, muitas vezes a gente ouve falar muito questão da poda, ele não é tão simples não. Quando você poda a frutífera, corta a passagem da seiva, né? A tendência da planta é soltar mais galho que antecede esse corte, né? Então, depois da poda, se não fizer a manutenção, ele fica pior do que antes. Vai ter galho para tudo quanto é lado. Eu vejo muito essa situação, né? E nasce uns galhos retão para cima, pior do que tivesse deixado originalmente, né? Então, isso aí a pessoa tem que ter uma noção de ir fazendo a manutenção. Igual cortar cabelo, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, tem que ter uma noção do que quer e uma certa visão do que você está planejando para o futuro.